Opa! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando o programa de trás pra frente. Na verdade hoje a gente vai falar sobre terror, vai falar sobre Chuck. Na verdade, eu tinha colocado o Chuck como parte do cenário. Eu tinha colocado ele sentado aqui em cima na televisãozinha aqui. Isso pra gravar o programa. Mas honestamente, eu não consegui gravar, eu ficou atrás ali, eu fiquei meio desconfiado, tava dando uns arrepios, uns calafrios, uns negócios assim. Eu preferi não arriscar. Vai saber, né? Vai que, né? Eu acho que ele é bonzinho, mas vai que, né? Então, no programa de hoje a gente vai falar sobre filmes de terror, né? Que foram baseados em fatos reais, eu acho, não sei. E aí, a gente vai falar desse carinha aqui, né? Fala oi. Oi, eu sou o Chuck. Mas é isso. Eu não tive coragem, ele tava no cenário, mas eu tirei. Não deu não. Aí eu preferi gravar sem ele e mostrar aqui agora, e agora ele vai voltar pra caixa. E é isso, né? Vamos trancar a caixa de novo. Roda. Vamos começar o programa, vamos começar. Não deu não. Eu não tive coragem não, você tá doido. Né, Chuck? Dá não. Preferi não arriscar não. Opa! Seja bem-vindo, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop e você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil. Seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Ou ainda bem que passou a febre do filme da Barbie. Pariu! Eu já não aguentava mais ver todo mundo vestido de rosa pra todo lado e falando igual um retardado. Hey, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Misericórdia! Eu confesso que eu não fui ver o filme da Barbie, até mesmo porque eu sou adulto e não estava disposto a ir pro cinema parecer um maluco por estar usando roupa normal. Brincadeiras à parte, os números desse filme é uma coisa inacreditável. O filme da Barbie já arrecadou 1.365 bilhões e já ultrapassou a arrecadação até do filme do Mario, que era a grande promessa de 2023. E fora isso, ele ainda ganhou o título de filme de animação e de brinquedo mais lucrativo da história. Os filmes de brinquedos começaram a ganhar muito espaço a partir de 1995, quando surgiu o Toy Story, que é considerado a primeira animação criada inteiramente por computador. E de lá para cá surgiram mais um monte de filmes animados, mas quando eu falo de filmes de brinquedo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um trauma que eu tive nos anos 90, quando eu vi meu primeiro filme de terror escondido lá no SBT, na saudosa sessão das 10, que foi Brinquedos Diabólicos. Quem também foi traumatizado por esse filme? Você vai ver daqui a pouco, na sessão das 10, um velho depósito esconde novos amiguinhos. Amiguinhos que estão a fim de brincar. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira com gosto de morte. Pela primeira vez na televisão, Brinquedos Assassinos. Classificação 18 anos. Daqui a pouco, na sessão das 10. Não é de hoje que os filmes de terror sempre fazem o maior sucesso no mundo cinematográfico. Segundo cientistas e estudiosos, o apelo dos filmes de terror é grande porque o ser humano busca por instinto emoções fortes e primitivas. E o medo é a primeira delas. Então, por isso, é comum aquele frio na espinha que a gente sente nas cenas de suspense de um filme de terror, mesmo a gente sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém vai tomar uma facada ou ser destripado por uma serra elétrica. O primeiro filme de terror surgiu em 1896 através do grande Georges Méliès, que foi um dos maiores cineastas de efeitos especiais da época. E grande parte disso tem muito a ver com a carreira de ilusionista que o cineasta francês trazia e empregava nas suas produções de cinema. Um dos seus filmes mais conhecidos é o clássico Viagem à Lua, de 1902, mas ainda bem antes disso, lá em 1896, ele abriu as portas do terror no cinema quando lançou A Mansão do Diabo. Claro que ainda na época do cinema mudo, sem trilhas de suspense como as de hoje, o filme não é o que pode se dizer, puxa,
que medo desse filme, mas para a época, convenhamos que já foi uma grande evolução e incentivo para novas produções. Inclusive, aqui no Brasil, tivemos a primeira produção cinematográfica de terror em 1964, através de José Mojica, mais conhecido como Zé do Caixão, graças ao seu personagem mais famoso que estreou no cinema com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Apesar da maioria das pessoas conhecerem apenas o personagem Zé do Caixão do brasileiro, vale a gente ressaltar que o interesse dele pelo cinema já surgiu lá na infância, quando ele passava horas e horas lendo gibis e assistindo filmes na sala de projeção de cinema que o seu pai trabalhava. O Mojiquinha gostava tanto de cinema que quando ele completou 12 anos de idade, pediu para o pai uma câmera filmadora. E ali começou a sua vida de cineasta. E até os 17 anos ele já tinha feito um monte de filme amador e foi a partir dos anos 50 que ele começou a levar a coisa a sério, começando a trabalhar como diretor de cinema e, curiosamente, ele nem queria ser ator e só começou a atuar porque não conseguia ninguém que quisesse interpretar o personagem Zé do Caixão. E por isso, ele mesmo assumiu o papel e o resto você já sabe. Ele virou o personagem mais icônico do terror nacional. Pois é, mas eu não vim aqui para falar dessa lenda do terror brazuca não, apesar dele merecer. Hoje, entrevistando a atriz Rejane... Puta que pariu. A grande atriz... Ui, caralho. Hoje entrevistando... Não deu. No programa de hoje, já que a gente começou falando de brinquedos que ganharam vida nos cinemas, nós vamos falar de dois filmes de terror que ficam ainda mais assustadores quando a gente descobre que foram baseados em fatos reais. O primeiro clássico, que já rendeu 7 filmes e uma série de TV, supostamente teria sido baseado numa história real, foi o nosso saudoso cosplay de fofão, o astro das facadas dos anos 80, o Brinquedo Assassino. Dembella, I beg of you. Pois é, apesar do boneco Chuck do filme Brinquedo Assassino ter sido criado para uma história de longa-metragem, nem tudo ali foi ficção. Bem, isso porque supostamente a história do boneco possuído pode ter sido inspirada na história do boneco Robert. Tá, mas quem é Robert? O Robert, teoricamente, teria sido um boneco amaldiçoado e, entre várias versões, a mais consistente é de que o boneco teria sido fabricado pela empresa Steiff Company da Alemanha em 1904. Eu acredito nisso porque se você comparar alguns brinquedos da empresa da época, já dava para perceber que os bonecos já vinham possuídos de fábrica. Não, tô brincando. Na verdade, a Steiff Company é uma das marcas mais antigas e renomadas quando o assunto é brinquedos de pelúcia. A empresa foi fundada pela Margaret Steiff em 1880 e vale lembrar que tudo começou através de uma história de superação, já que a dona Margaret tinha o braço direito e as duas pernas paralisadas por causa de uma poliomielite que ela teve lá na infância, mas ela não deixou as dificuldades atrapalhar a vida não, tanto que criou a marca que sobrevive até hoje. E a história dos brinquedos Steiff é tão importante que desde os anos 80 foi criado um museu que meio que conta a história dos ursinhos de pelúcia. Tá, mas vamos deixar a dona Margaret descansar em paz, porque o foco do programa é o boneco maldito lá. Bem, o boneco Robert ganhou esse nome graças a Robert Eugene Otto,
que foi a criança que ganhou o brinquedo na época. Dentre várias lendas que circularam em torno desse assunto, tem uma que diz que o pai do Robert, numa das suas viagens para a Alemanha, comprou o boneco e deu de presente para o filho. Outra versão já diz que foi um presente do avô, mas a versão que mais se encaixa nessa história é uma que conta que a mãe do Robert era muito mal criada e tratava muito mal os funcionários. E aí, um dia depois que ela demitiu uma das suas empregadas, a mulher, sabendo que o menino não descolava do boneco pra nada, meio que ela fez uma macumba ali no boneco. Pois é, mas independente de qual seja a história inicial, o fato é que desde que o menino ganhou o tal brinquedo, ele não desgrudava dele pra nada. Inclusive, por diversas vezes a família do menino via ele conversando com o boneco, mas então todo mundo achava que era meio que imaginação de criança. Só que depois de um tempo, muita coisa estranha começou a acontecer, coisa quebrada, tinha vezes que ouviam vozes sem ninguém em casa e sempre perguntavam para o menino e ele dizia que era coisa do boneco. Até que um dia a mãe do Robert falou: quer saber? Pode até ser imaginação de criança, mas eu não vou arriscar. E aí a mulher colocou o boneco dentro de uma caixa de madeira, meteu uns pregos e trancou lá no sótão. Mas aí o tempo passou, o menino cresceu, estudou, casou, foi morar longe e esqueceu do boneco. Só que depois de alguns anos, os pais do Robert morreram e ele herdou a casa, que era a mesma que ele morava quando criança. E assim que o Robert, humano, resolveu mudar para a antiga casa com a esposa, adivinha o que foi a primeira coisa que ele procurou quando chegou lá? Pois é, o rapaz, já adulto, mas voltou a estranhamente ficar colado com o boneco. E a mulher dele ficava muito assustada, achava até aquilo tudo muito estranho. E várias vezes ela pedia para ele voltar com o boneco lá para o sótão. Só que toda vez que o rapaz sumia, ela acabava encontrando ele conversando e brincando escondido com o boneco. E isso durou por muitos anos, até que em 1974, o senhor Robert, que já estava meio debilitado, acabou morrendo. E a primeira coisa que a esposa dele fez foi vender a casa para uma senhora que morou lá por mais 20 anos. Só que depois de algum tempo, ouvindo as pessoas falarem sobre o tal boneco, ela acabou realmente encontrando ele lá no sótão. E o mais assustador é que, além das pessoas afirmarem que o boneco aparecia na janela, escutavam vozes e barulhos, e mesmo a senhora morando sozinha, ela relatou que diversas vezes guardava o Robert no sótão, mas sem explicação, vez ou outra encontrava ele em outras partes pela casa. Não, puta que pariu, velho, a mulher mora sozinha. Do nada o boneco começa a aparecer e a mulher não vai embora, não muda, não sei. Tava esperando esgoelar. Pois é, mas depois de 20 anos, aí sim, em 1994, essa senhora criou coragem e levou o boneco para o museu e ele está lá até hoje. Segundo alguns relatos, depois que algumas pessoas foram lá e visitaram, tiraram fotos ou fizeram algum deboche ou coisa do tipo, coisas ruins aconteceram, tipo acidente, pessoas morreram, ficou desempregado e começou a ser assombrado e um monte de coisa. Mas e aí, você teria coragem de ir lá tirar uma foto com o Robert? Eu nem pagando, só de falar isso já tô tudo arrepiado, que eu não teria coragem não, tô fora. Eu não gosto de brincar com essas coisas não, apesar de eu ter um boneco do Chuck, mas eu acho até que o Robert, sei lá, acho que assusta mais. Mas além do Robert, Chuck, Fofão, boneco da Xuxa, teve mais boneco amaldiçoado para assustar a vida da gente. Outro filme que muita gente acha que é ficção, mas também foi inspirado numa história real, foi a tal Annabelle. Tudo bem que a boneca Annabelle real não era tão feia e assustadora quanto a da ficção. A Annabelle real era uma boneca de pano, até que bem bonitinha. Mas a história por trás do brinquedo aí não tem graça nenhuma. No início do século XX, nos Estados Unidos, um cara chamado Johnny Grail criou uma boneca chamada Reggie-Ann, que basicamente era uma boneca de pano com os cabelos vermelhos e um triângulo no nariz. Essa boneca deu tão certo que em pouco tempo já virou livros, desenho animado e claro que toda menina sonhava em ter uma boneca dessas. Pois é, e foi exatamente esse brinquedo inofensivo que deu origem à história assustadora que começou com uma menina chamada Donna, que ganhou uma boneca dessas da mãe e a menina teve a boneca durante toda a sua infância. Só que a Donna cresceu e depois de um tempo acabou indo morar com uma amiga
e as duas estudavam e faziam enfermagem, e aí ficava mais fácil para elas estudarem e ir juntas para a escola. Só que nessa mudança, adivinha quem a dona levou para morar com elas? Claro, levou a boneca, e aí começou o pesadelo, porque elas começaram a perceber que chegavam em casa e encontravam a boneca em lugares diferentes do que elas tinham deixado. A mesma história, velho, a mesma história do boneco lá. Não entende isso, a pessoa treina um boneco, chega lá e tá em outro lugar, a pessoa não muda, não... Pois é, mas isso não foi a coisa mais estranha não. Além disso, as amigas depois de um tempo começaram a encontrar umas mensagens de pedido de ajuda. E foi aí que as enfermeiras decidiram chamar um médium que descobriu que a boneca estava possuída por um espírito chamado Annabelle, que foi uma menina de 7 anos que tinha morrido ali naquela casa. Aí, nesse caso, qualquer pessoa normal faria o quê? Mudava de casa, consumia com a boneca, saía correndo. Mas no caso das duas meninas, não. Os amigos fizeram o quê? Aceitaram e continuaram naquela situação. Até que em 1968 as enfermeiras perceberam que as coisas estavam ficando mais estranhas, começaram a acontecer umas coisas esquisitas. Aí as amigas resolveram chamar o casal Warren, que era um casal de investigadores de casos paranormais e assombração da época. E já na primeira visita veio a surpresa quando o casal teve o primeiro contato com a boneca e disseram que não era nada disso, que não tinha nada de garotinha de 7 anos ali e que aquilo era muito mais pesado do que elas pensavam. Depois disso, os Warren já levaram a boneca para ser melhor estudada e dizem que já no primeiro trajeto sofreram um acidente de carro e, coincidências ou não, várias outras pessoas tiveram problemas depois que tiveram contato com a tal da boneca. Bem, desde que Annabelle foi removida pelos paranormais lá em 1968, ela foi trancada dentro de uma caixa no museu particular do casal, que é, com certeza, o mais famoso e também mais antigo de objetos sobrenaturais que existe no mundo. O museu, que fica no porão da casa deles, uma ótima escolha, né? E já existe desde 1952, guarda vários objetos paranormais que o casal recolheu durante anos de investigação. Agora, uma última informação. O Edward Warren, que era o homem lá, o investigador, ele morreu dia 23 de agosto de 2006. E aí a esposa dele, Lorraine Warren, continuou cuidando das coisas, inclusive recebendo visitas lá no museu, só que ela também morreu em 2019. E em várias entrevistas que ela deu na sua vida, ela sempre dizia para nunca tirarem a boneca da caixa. Pois é, e agora, depois da morte do casal de investigadores, um cara chamado Tony Spera, que é genro de Lorraine, passou a ficar à frente do museu e adivinha qual foi a primeira ideia dele? Ele resolveu trocar a boneca de caixa. Pra que fazer isso, velho? Pra quê? Pra as ideias. Pois é, chamaram um padre lá, fizeram as orações, aí pegaram um outro cara de cobaia, um espertão, falou com ele que era só jogar água benta nas mãos, colocar uma luva e podia trocar a boneca da caixa sem problemas. Eu já acho desnecessário, as caixas eram igual, então para que fazer isso? Bem, mas isso aconteceu em 2022 e segundo Tony Spera, a troca da caixa foi realizada para a reforma da caixa original. E se você já achou audacioso, corajoso e maluco da parte de ter tirado a boneca da caixa, fique sabendo que ela já voltou para a caixa original, reformada e mais segura, e tão segura que a caixa já saiu do museu e foi parar na The Warrens Paracon, que é meio que uma Comic Con paranormal. Teve um especial de Halloween que aconteceu em 2022 e quem quisesse podia ir lá ver a boneca de perto e tirar umas fotos. Nem preciso falar que eu não ia, você tá doido, né? O pessoal vive caçando problema. Bem, para algumas pessoas, os Warrens não passavam de charlatões que inventavam essas histórias para ter fama. Já para outras pessoas, eles realmente tinham poderes paranormais e usavam a fé para ajudar pessoas necessitadas. Mas aí, qual a sua opinião? Você já sabia dessas curiosidades? Acredita nessa história? Ou acha que o pessoal alimenta essas lendas urbanas só para virar filme, fazer as cidades ficarem conhecidas, gerar visitações no museu e essas coisas? E aí? De qualquer maneira, eu já te aconselho a, depois de ter visto esse programa, já ir logo dando o seu like, se não for inscrito já vai se inscrevendo, compartilhe com seus amigos, até mesmo porque você não quer que eu mande o boneco do Chuck
aí na sua casa de surpresa, de madrugada, para ver se você fez a sua parte, né? Não, se você assistiu esse programa até aqui e ainda não fez as regrinhas básicas para tentar manter esse canal ativo, já tá na hora de receber uma visita do Chuck. Bem, eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu volto? Não sei, mas prometo que sempre que possível eu dou uma passadinha aqui. Então, até a próxima.